grupos de oração, Grupo São Miguel Arcanjo, tudo bem? Então, nessa formação de hoje, dando continuidade à nossa formação da semana passada, vamos falar dos dons carismáticos. Eu preparei aqui uma introdução, onde nós vamos estudar juntos, aprender juntos, tá? Sejam bem-vindos. Bom, quem não me conhece, meu nome é Márcio Gamboa, fundador da comunidade EFTA, então agora Movimento EFTA, Missão EFTA, desde 2007. Nós estamos aí a serviço da Santa Igreja Católica, buscando dar almas para Jesus. O nosso carisma é a redenção pela força da palavra, tá? Seja bem-vindo e vamos estudar juntos, falar da grandeza, da plenitude dos dons do Espírito Santo, mas com uma simplicidade também, que o Espírito Santo promova essa simplicidade para que possa entrar no nosso coração através também dos testemunhos, ok? Então vamos lá. Vamos começar com a primeira carta de Coríntios, capítulo 12, ali, versículos 1, 4, 7 e 11. A primícia dessa carta: a respeito dos dons espirituais, meus irmãos, não quero que vivais na ignorância. Ignorância. Lendo um livro, Pregador Ousado, da Renovação Carismática, lembro-me de uma colocação do presidente da Renovação Carismática, quando ele fala dos dons como um diamante bruto que precisa ser lapidado em nossa vida. Mas muitos de nós cristãos acabamos vivendo na total ignorância dos dons. Não aprendemos a lapidar esses dons através da oração, através da busca dos sacramentos, até porque nós somos corpo de Cristo, Eu e você, igreja, somos corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e o Espírito Santo é a alma da igreja. Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos nos aprofundar nos mistérios dos dons, dos carismas, para que possamos, assim, ser santos, E santificar os nossos irmãos, ok? Então vamos lá, vamos continuar os nossos estudos. Não vamos mais permanecer na ignorância. Olha a nossa mãezinha aqui, cheia dos dons, cheia das graças do Espírito Santo. Que ela nos ajude, nessa busca. Bom, os carismas eram muito comuns no início da igreja. Muito comum na igreja nascente. Você vê ali em Atos dos Apóstolos uma manifestação poderosa dos carismas de Deus. Bom, os carismas também eram muito comuns e sempre foi muito comuns na vida dos santos, dos místicos. Se você for ler, a vida dos santos, você vai encontrar ali manifestação dos carismas. Sim. Então, houve um tempo que pode-se ter pensado, eu estou dizendo pode-se ter pensado, que os carismas era algo presenteado somente para aqueles santos que foram santos. Não, não. Os carismas são para toda a igreja. Eles estão aí, toda a igreja que somos nós, todo o corpo de Cristo. Os carismas é para mim, é para você, sabe? São dados gratuitamente para a construção e edificação do corpo de Cristo nesse mundo em que vivemos. Lógico que, através da renovação carismática, nos grupos de oração, esses carismas e esses dons passaram a ser mais lapidados, mais trabalhados, e assim enriquecendo a igreja. Como dizia São João Paulo II, a renovação carismática é a primavera da igreja. Ela veio fazer florir dons e carismas na nossa igreja. E nós precisamos, devagarinho, com humildade, com simplicidade, mas com ousadia e intrepidez, estudar, entrar nesses mistérios, conhecer esses dons, e clamar a Deus para que sejamos frutos dessas promessas. Bom, aqui nós vamos ler uma promessa do Senhor que está em Lucas 11, versículo 13. Depois vai anotando aí nos teus estudos, tá? Se vós, pois, sendo maus, saber dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo a que lhe pedirem. Ele vem dizendo antes: se o vosso filho pede um pão, vós vos dará uma serpente? Se ele pede um ovo, vós vos dará uma serpente? Não, porque vós, sendo os maus, sabeis dar boas coisas para os vossos filhos. E quanto mais o Pai do céu vos dará o Espírito Santo àqueles que lhes pedirem. Eu sou fruto dessa promessa. Você é fruto dessa promessa. Nós temos que abraçar essa promessa com a nossa vida,
com a nossa história, com o nosso testemunho, sabe? Viver a exemplo dos santos, todos os dias ajoelhar, dobrar os joelhos, implorar ao Senhor a sua misericórdia, pedir perdão pelos nossos pecados, confessar, buscar os sacramentos e clamar a Deus, implorar ao Senhor que venha sobre nós com o seu Espírito Santo, para que possamos ser testemunhas vivas, pedras vivas, mártires, testemunhas do amor de Deus no meio de um mundo cada vez mais paganizado. Não é verdade? Então é isso que nós buscamos. Bom, eu separei aqui um trecho de um documento, né, Lumen Gentium, muito importante, né, para a nossa igreja, que vai dizer sobre os dons carismáticos. O Espírito Santo, vou ler aqui, você me acompanha, por favor. O Espírito Santo habita na igreja e nos corações dos fiéis, diz o documento. Dirige-a mediante aos diversos dons hierárquicos, que nós falamos semana passada, e os carismáticos. Não é apenas através dos sacramentos e dos ministérios que o Espírito Santo santifica e conduz o povo de Deus, mas repartindo seus dons a cada um como lhe apraz. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Distribui entre os fiéis de qualquer classe, mesmo graças especiais. Estes carismas, quer eminentes, quer mais simples e mais amplamente difundidos, devem ser recebidos com gratidão e consolação, pois que são perfeitamente acomodados e úteis à necessidade da vida na igreja. Uma vida mais plena do Espírito Santo, a unção carismática do Espírito contempla a igreja numa amplitude de dom. Assim, os carismas são amparados pela doutrina da Igreja Católica e totalmente fundamentado na nossa palavra de Deus, na Bíblia também, com fundamentação bíblica. Então, aí está, né, a importância dos carismas. Ele é para servir ao corpo de Cristo, a igreja que somos nós. Bom, e também nos concede dons e graças para colocar a serviço da igreja. Foi falado aqui dons e graças especiais até para as pessoas mais simples, comuns, servos, leigos, como nós. Porém, há de se ter uma advertência, né? Não podemos fazer espetáculos com os carismas de Deus. Não podemos ir para as redes sociais, buscar status, seguidores. Muitas vezes eu posso estar correndo o risco de estar promovendo a minha autoimagem, sabe? Promovendo a minha visão pessoal, o meu marketing, me tornando até um influencer a partir dos dons carismáticos de Deus. O Senhor Jesus, ele dizia, né, a Santa Brígida, eles roubam a minha glória. Podemos estar roubando a glória de Deus. Os dons carismáticos não é para um lançamento pessoal, não é para uma boa imagem, construção de uma boa imagem pessoal na mídia, para ser... Não. É para ser usado, sabe, a serviço da igreja. Lógico, nós temos aí grandes padres que são cheios dos dons carismáticos e que tem muitos e muitos seguidores, mas pode prestar atenção que não são seguidores deles, são seguidores de Cristo. Eles mesmos deixam isso bem claro. Frei Gilson, Padre Marcelo, Padre Fábio de Mello, eles deixam isso bem claro. Né? Não pode ser para a nossa promoção pessoal, tem que ser para o trabalho do próximo, tem que ser para evangelizar o próximo, tem que ser para edificar o próximo, edificar a igreja. Então, tenhamos aí, né, um zelo pelos dons e carisma na nossa vida, ok? Tenhamos humildade de reconhecer, né, que nós precisamos ter a docilidade de servir a Deus, né? Todos os carismas trazem docilidade ao Espírito, a fé esperançosa da salvação sobre a intervenção de Deus nas questões humanas acentuado pelo Evangelho. Veja você, né, a salvação, a intervenção de Deus através do Espírito Santo na vida do ser humano. Eu comecei com os 12 anos a beber e a fumar maconha, com os 15 na cocaína, e até dos 12 aos 31 eu tive uma vida de muita perdição e drogadição. E foi num retiro de 5 dias no acampamento que, pela graça de Deus e a manifestação dos dons e carismas do Espírito Santo, em que eu fui liberto de todas essas maldições.
E isso no dia 1º de maio de 2001. Hoje nós estamos aí, né, no final de 2021. São 20 anos, né, que eu tenho de sobriedade. Não estou aqui para me glorificar e não é mérito meu. É pura graça de Deus. Mas eu sou uma pedra viva, né, da ação do Espírito Santo, porque eu já não tinha mais vida. Eu estava morto nas drogas. Por isso, falar dos dons, dos carismas do Espírito Santo para mim, mesmo com a minha douta ignorância, que eu não, mesmo não sabendo tanto, eu tenho assim uma vontade, um desejo imenso de falar desses dons, desse carisma, desses carismas, o quanto eles são importantes, porque eu tenho experiência deles na minha vida. Pois é o próprio Espírito Santo que me sustenta, né, no sacramento da confissão, no sacramento da Eucaristia, sim, né, mas também através aqui da minha oração pessoal, que me dá fortaleza para vencer a enfermidade, que me dá fortaleza para vencer as tribulações, que me dá fortaleza para vencer as calúnias, as maldições, tudo isso que o mundo tenta impregnar no nosso coração. É o Espírito Santo que vem dando força para que eu tenha 20 anos de vida nova no Senhor. Dia 1º de maio de 2001 foi o primeiro dia do resto da minha vida. E pode ser o seu também. Hoje pode ser o seu. Se você se aprofundar, se você dobrar o joelho, se você clamar, se você pedir uma efusão do Espírito Santo, se você pedir às pessoas para orarem para você, o Senhor vai transformar a sua vida. Bom, vamos estudar então os dons efusos. Eu separei aqui, porque os dons e os carismas do Espírito Santo, eles são separados de uma forma didática, para que nós possamos entender melhor. Bom, dons carismáticos, vamos lá. Dons carismáticos de inspiração, que são os dons efusos. Profecia, línguas, interpretação das línguas. Esses são os carismas, dons carismáticos de inspiração. Dons carismáticos de revelação, discernimento dos espíritos, palavra de ciência, palavra de sabedoria. Dons carismáticos de obras de poder, fé, cura e milagres. Então, no nosso próximo vídeo, para que esse vídeo não fique tão extenso, nós vamos começar a estudar os dons efusos do Espírito Santo de inspiração, né? Dom de línguas, interpretação de línguas e dom de profecia. Os dons efusos e a caridade, só para encerrarmos esse momento. Jesus deu o mandamento do amor, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Coríntios 13, 1 Coríntios 13 está lá. Sem caridade eu nada serei. Inclusive vai dizer que eu ainda sou como um sino, né? Só faço barulho, não serei nada. Não adianta buscar os dons do Espírito Santo se eu desprezo meu irmão, se eu não falo com meu irmão, se eu maltrato meu irmão, se eu maldigo o meu irmão, sabe? Se eu guardo ressentimento no coração. Não, precisamos pedir a Deus, através da mesma ação do seu Espírito Santo, que venha nos curar, que venha nos libertar. Precisamos da confissão frequente, precisamos estar mesmo buscando a graça de Deus, a sua misericórdia. Tá? Nós precisamos estar em Deus. São Leão Magno ia dizer, diante da meditação de Coríntios 13, o hino da caridade, ele vai dizer que o amor de Deus detesta tudo que não é santo. Tudo que não é santo. E hoje nós vemos um excesso de vaidade, um excesso de busca pessoal, de imagem pessoal, sabe? Gente, o Espírito Santo de Deus, a caridade, a verdadeira caridade, detesta tudo que não é santo. Por isso, para buscar a santidade, eu e você, precisamos ter como fundamento de tudo o amor de Deus em nossas vidas e a verdadeira caridade. Amar não é fácil, não. Nem sempre a gente acerta, às vezes a gente erra, sabe? Mas ter a humildade de pedir perdão e ter ainda a humildade de acolher e amar aqueles que mais te machucaram, isso aí é plenitude de vida no Espírito. Tá bom? Sejam bem-vindos. Já já nós nos encontramos no segundo vídeo dos dons carismáticos. Missão Éfita, Márcio Gamboa. Deus te abençoe. Você é amado até o sangue por Jesus. Amém?